E muitas vezes a gente vai encontrando, e outras vezes aparecem as dúvidas, né? Os cientistas descobriram um monte de esqueletos e começaram a classificar. Eu não lembro os nomes, homem de Neandertal, Homo sapiens, tem um monte deles. E eles vão pondo em escala para mostrar a evolução. Agora, há pouco recente, descobriram dois diferentes um do outro, e os dois não se encaixam nessa. E o último que descobriram já era um ser que andava em pé, mas o pé dele ainda funcionava como mão. E eles não estão achando aonde colocar. Aqui no sul do Brasil descobriram um esqueleto que seria de uma mulher, tem até um nome, acho que é Luzia, que puseram o nome dela, que estaria aqui no Brasil há 20 mil anos. E não tem explicação, porque ela tem origem negra. Como? Há 20 mil anos, né? Ou seja, a própria ciência às vezes fica sem resposta, e isso faz com que a curiosidade da gente aflore mais. Como? Por quê? Quando? Onde? E é necessário que o homem tenha isso, curiosidade, que ele queira evoluir, ele queira buscar, ele queira entender. Isso é importante. Sempre. Na Bíblia sempre fala da necessidade de a gente estudar, mas também fala assim, nem tudo te é lícito saber, quer dizer, ninguém vai saber tudo e não é interessante que saiba tudo, mas é interessante buscar. Então todos nós estamos aqui e o homem tem necessidade de viver em sociedade, com algumas raras exceções, para evoluir ele e evoluir em função dos outros também, começar a entender o próximo, como ele age, por que ele age assim, ter paciência, ter compreensão com o outro, porque você, se tiver um pouco de bom senso, você entende que você não é perfeito. Então o outro também não pode ser. Mas normalmente o homem que não pensa, ele não é perfeito, mas ele quer a perfeição no outro, em relação a tudo, né? A tolerância, que é um termo, se quiser ficar em pé, pode ficar em pé, filho, viu? E o gozado, eu frequento uma igreja evangélica, e tem diversas, né? Já falei para vocês que na própria Bíblia cristã diz que a verdadeira religião para com Deus, socorrer os órfãos e as viúvas e não se corromper. Não tem nome de igreja nenhuma. É a forma que você vive que é a verdadeira religião. E tem uma passagem que eu quero ler para vocês, de como Jesus já estava à frente do tempo e hoje os homens fazem questão de ignorar isso. João disse para ele: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós proibimos porque não seguia conosco. Aí Jesus responde para ele: não proíba, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim ou ser contra mim, né? Então, assim, tem umas outras traduções mais antigas, vimos alguns que não nos conhecem, eles não conheciam Jesus e faziam milagre e tal, né? E daí? Nós devemos ser assim, cada um de nós. O Vinícius acha que não pode sair daqui do local sem tomar o banho para ir para casa. O outro prefere tomar banho em casa, não é? E isso tem que ser respeitado, tem que ser compreendido. O Edu acha, por exemplo, que poderia ser melhor a minha maneira de ensinar. Realmente poderia ser melhor. Eu já estou velho, né? Mas ele tem que entender, como eu disse para vocês, sem me engrandecer, sem nada, tem coisas que eu estou esquecendo. Vocês ainda não aprenderam, eu já estou esquecendo. Passou o meu tempo. Mas estou aqui para conversar, para ajudar vocês a evoluírem ainda. Eu tenho que evoluir ainda e tenho que ajudar vocês a evoluírem ainda. E o gozado, a tolerância parece que está cada vez menor. Eu fico admirado, em 2017,
de alguém ter preconceito contra raças, contra a cor, contra a religião, contra tudo. Por exemplo, quando você começa a estudar, se aprofundar, a origem da vida nossa, humana, é na África. Ninguém fala. Na região que Jesus nasceu, não existia branco como eu. Era mulato, azeitonado e negro. Então essa imagem que vocês veem de Jesus loiro, do olho azul, foi o europeu que criou. Lá não tinha. E temos o preconceito. E temos as idiotices. Vocês estão vivendo um momento de ver um presidente dos Estados Unidos, um cara ignorante ao extremo. Por quê? Querendo proibir estrangeiros, sei o quê. Aquele país foi aberto por estrangeiros. Irlandês, escocês, inglês, italiano, português, espanhol. É uma mistura danada lá. E depois os mexicanos que foram para lá também. E o gozado, o que ele não fala, se tirar os estrangeiros de lá, os Estados Unidos para. Não tem mão de obra. Olha, qual é o efeito de uma raça se isolar? Na Suíça, a quantidade de imbecis, idiotas, porque ficaram casando entre eles, é absurdamente grande. No Japão, tem um problema sério de mulheres carecas. E não se comenta, não se gosta de falar isso, né? Mas cada lugar onde o povo se isolou, você percebe que tem um problema sério. Nosso país. Minha primeira esposa era japonesa, como vocês estão vendo. Minha segunda esposa é negra. O povo forte, ou mistura danada. Em cada um que você vai ver a raiz, se está aqui há muito tempo, se a família veio, como a família do meu pai, família de espanhóis. Família da minha mãe, a origem irlandesa. Mas se veio há muito tempo, tem índio e tem negro no meio. Gente inteligente, cada coisa que o brasileiro é capaz de inventar, as ideias que é capaz de ter, as coisas, essa mistura é saudável. Então o preconceito, seja ele qual for, é idiota, é imbecil. Nunca concordem com o preconceito. Não leva a lugar nenhum e faz que a gente diminua como pessoa. Né? Isso é importante a gente ter com a gente e sempre tomar uma posição, não concordar. O gozado, eu já falei para vocês, uma coisa boa que é ruim, uma coisa ruim que é boa. Contei a história do pneu que furou, né? Meu pneu furou 3 vezes na garagem da minha casa. Aí eu sento com água do lado e troco o pneu. Uma coisa ruim que foi boa para mim. Nossa febre amarela que está acontecendo aqui, eu estava falando com o Felipe. O estado mais rico da nação. E está acontecendo isso. Imaginem se acontece no Maranhão. Nos estados pobres. A quantidade de gente que ia morrer. O absurdo que ia ser. Não é bom? Não. Mas foi melhor do que se tivesse sido lá, não é? No Pará, onde tem tanta gente isolada que não consegue chegar na cidade, no Amazonas. E um sinal para nós. Nós não estamos preparados para uma grande epidemia. Então a gente tem que se cuidar. Todo mundo. E lembrar sempre, a evolução tem que ser em todos os sentidos. Algumas pessoas... Por que você começou a abraçar todo mundo? A Bíblia fala da necessidade disso. Trocar energia, passar uma energia boa para o outro ser humano, né? E fazer com que ele sinta que ele faz parte de você e você parte dele. Essa é a grande verdade. Então, quando puderem, não se escondam. Vou contar uma história, não vou contar o santo, né? Uma pessoa que eu conheço, eu fiquei muito feliz, morava numa favela. Tinha um lugarzinho decente, mas dentro de uma favela. Aí
Deus preparou para ele uma condição melhor, ele comprou uma casinha. E o normal é fazer o quê? Com aquele que sobrou? Vender. Está lá? Mas não. Ele pegou e passou para um amigo dele que está em dificuldade. Não, fica para você. Isso é uma prova que dentro do coração daquela pessoa tem os atos que Deus quer da gente. Pô, Deus me abençoou com uma casa joinha, novinha. Eu vou dar essa aqui para o meu amigo que está em dificuldade. Isso é uma prova que Deus está dentro dele e na vida dele. E lembrar dessas coisas, né? Eu conto sempre, meu irmão Macaqueba, eu estava numa situação, esse aqui era pequeno, a irmã dele também, e eu não tinha como pagar o aluguel, eu não tinha como fazer o mercado, não tinha como fazer a feira, estava no meio do mês. E saí procurando aula. E encosta o Passat do Macaqueba na porta de casa. Eu não sei quem contou para ele. E chega ele lá, oi, tudo bem? Entra, vamos entrar. Ele, a esposa, Naomi. Aí fomos almoçar e ele falou para mim, eu sei o que está acontecendo. Eu vim aqui para falar para você o seguinte, quer ir embora para Bastos? A gente racha a academia e racha a granja. Ele tem uma granja com 60 mil galinhas. A gente divide isso aí. E eu falei, não, Itiro, eu vou esperar e Deus vai preparar, eu vou arrumar as aulas e tal. Ele me deu um cheque, ele estava bem na época, dava para comprar um carro zero hoje. Então, pode gastar. Se precisar, me liga que eu mando mais. Por isso que eu falo, eu tenho um irmão japonês, nasceu no Japão, meu irmão. E ele me devolve isso, meu irmão. Né? O cara que todo mundo, o Durão, possui uma Macaqueba, um coração desse tamanho. Tem pessoas assim. E essas pessoas a gente tem que olhar para elas. Não olhe para aquele cara que é ladrão, que é safado, que não serve. Olhe para essas pessoas. Como é que um homem como o Bill Gates pode pegar mais de 80 milhões de dólares e doou? Como é que o cara mantém um trabalho aqui na Embrapa para melhorar a produção de alimentos do bolso dele, para melhorar a condição do africano? Tem que olhar para esses caras. Para aquele que roubou, que estava no poder, para aquele que é safado, vocês não olhem. Mas olhem para esse. Porque a gente tem que olhar para as coisas boas. Olhe para as flores, como as flores da árvore ali. As coisas bonitas. Desenvolvam esse sentimento e esse pensamento na vida de vocês. Notem sempre o que é bom. Porque não tem como não ter o negativo. Porque nós mesmos, como eu disse no começo, erramos. Nós precisamos corrigir, precisamos caminhar na direção que Deus quer, que é o bem, a evolução. Vão com Deus.